Boa noite, irmãos e irmãs, companheiros de caminhada da Pastoral Familiar e de toda a paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz. É um prazer estar mais uma vez aqui com você nesse momento de oração. A paz esteja com você, a paz esteja em sua casa. Hoje, sábado, dia 27 de junho, estamos finalizando a 12ª semana do Tempo Comum. E junto com você vamos fazer a Hora do Anjos e a meditação do Evangelho do dia. Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa Nós estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 15. Glória a vós, Senhor. Jesus estava entrando em Cafarnaum, quando um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, meu empregado está em casa, de cama, sofrendo muito com uma paralisia. Jesus respondeu: Eu vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também obedeço às ordens e tenho soldados sob minhas ordens. E digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E digo ao meu empregado: faça isso, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu garanto a vocês, nunca encontrei uma fé igual a essa em ninguém de Israel. Eu digo a vocês, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os herdeiros do reino serão jogados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: vá, e seja feito conforme você acreditou. E nessa mesma hora, o empregado do oficial ficou curado. Jesus foi para a casa de Pedro e viu a sogra de Pedro deitada com febre. Então Jesus tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos, esse evangelho de Mateus, a dinâmica dele é a dinâmica de um evangelho catequético. Então, ele divide a sua narração em alguns livros, como se fossem capítulos. E aí ele dá o título de primeiro livrinho, segundo livrinho. Ontem nós entramos no segundo livrinho da narração do Evangelho de Mateus. O primeiro livrinho, ele fala todo do Sermão da Montanha. Jesus, a primeira parte toda no nascimento de Jesus, o nascimento de João Batista, lembrando os antepassados. Depois ele entra no primeiro livrinho, no Sermão da Montanha, para falar sobre a justiça do reino. E aí ele vem para o segundo livrinho, no Evangelho, a partir do Evangelho do capítulo 8. E aí a gente percebeu que a partir deste texto, ele começa a falar sobre as questões do reino. Ele começa a mostrar os sinais do reino. E esses sinais, eles vêm através dessas curas, desses milagres. No Evangelho de ontem, Jesus curou um leproso que ficava distante, que ficava à margem da sociedade, porque a lepra era uma doença contagiosa, até hoje ainda ela existe ainda, com outro nome, já com outra dinâmica de tratamento, mas ainda existe a lepra hoje. Mas naquela época, o leproso era considerado aquela pessoa distante de Deus, distante do reino de Deus, e ficava à margem da sociedade, porque ninguém encostava nele. E o leproso, com muita coragem, quando Jesus desceu da montanha, ele foi até Jesus e pediu a cura. E Jesus o curou pela sua fé. E hoje nós vimos outra pessoa que também à margem daqueles que caminhavam com Jesus, foi buscar em Jesus a cura. O soldado, o centurião. Ele era considerado para os judeus um empregado que servia aos opressores, porque ele era o soldado romano. Então o que ocorre? Ele percebeu em Jesus coisa que muitos dos discípulos, muitas das pessoas que caminhavam com Jesus não percebiam. Ali era o Filho de Deus, aquele que era capaz de realizar milagres, aquele que era capaz de curar. E o servo disse: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu empregado será curado. Esta frase entrou no tempo litúrgico, na liturgia da nossa igreja, e nós a repetimos todos os dias quando nós participamos da celebração da missa. Nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Esse texto foi tirado daqui do Evangelho de Mateus. O que a gente pode perceber dele? Que Jesus percebeu a fé desse homem tamanha, ele disse que não havia encontrado ainda a fé tamanha quanto a daquele soldado, daquele militar, que estava pedindo não por ele, mas pelo seu empregado que estava lá doente, agonizando. E por conta desse texto, meus irmãos, é que nós percebemos, Jesus fala, muitos dos seus servos muitos daqueles que eram considerados os filhos de Deus, que serviram a Abraão, Isaac e Jacó, seriam jogados no fogo do inferno. Mas aqueles que estavam à margem, muitos seriam acolhidos. Ele quis dizer isso. Nem todos aqueles que estão com o Senhor, que diz Senhor, Senhor, entram no reino dos céus. Nem todos aqueles, porque nem todos têm fé. Nem todos buscam, nem todos têm um bom coração, como aquele homem, um militar durão, né, que estava ali suplicando pela cura do seu empregado. Não sua, nem de ninguém da sua família, mas do seu empregado. E Jesus teve misericórdia dele. E mais adiante diz, Jesus curou também a sogra de Pedro, que estava com uma febre. Se seguirmos mais um pouquinho, ou muitas outras pessoas foram levadas a Jesus para que ele curasse. Começa aí os sinais do reino, os sinais através dos milagres, através da cura, e lembrando que Jesus fazia conforme a fé de quem o pedia. Meus irmãos, a gente prestando bem atenção em alguns aspectos dessa leitura, e também olhando em outras passagens do Evangelho, na vida pública de Jesus, a gente percebe que em muitos momentos Jesus se admira de situações que ele talvez não esperasse. Embora seja Deus, embora saiba de tudo, mas para quem Jesus veio inicialmente?
Veio para salvar o povo de Deus, salvar o seu povo, veio para os seus. E o que nós percebemos muitas vezes é que os seus nem sempre conseguiram entender a sua proposta. E a gente percebe em muitos momentos pessoas que a princípio não estavam na lista daqueles para os quais Jesus veio inicialmente, né? Porque ele veio inicialmente para os seus e a partir dos seus salvar o restante. Mas você vê o servo do centurião, você vê o soldado, você vê o José que pegou Jesus na hora que ele desceu, você vê uma série de pessoas, Maria Madalena, que não são pessoas da liturgia do povo de Deus e que, no entanto, aceitaram Jesus, perceberam em Jesus o Salvador, o Mestre capaz de dar-lhes a vida, de dar-lhes a salvação. Pessoas que a gente nem imaginava conseguiram enxergar em Jesus a presença de um Salvador. E muitas vezes aquelas pessoas do dia a dia, que estão ali na liturgia, que estão fazendo os deveres da igreja, não perceberam. Aí pergunto, será que não aconteceria assim hoje? Quantas pessoas da nossa liturgia, você, meu irmão, minha irmã, aqui da paróquia, que participa aí todos os dias, quando nós tínhamos, né, todos os dias a missa, será que a gente, e eu me incluo nessa, coordenador de pastoral, mais de 30 anos aí de caminhada na igreja, será que nós conseguiríamos perceber Jesus se ele voltasse agora, se ele se posicionasse no meio de nós? Será que nós que estamos na liturgia diária, no dia a dia da igreja, será que seríamos nós os primeiros a perceber Jesus? Ou será que quem perceberia não seriam aquelas pessoas, justamente aquelas as quais a gente diz que não serão salvas, as quais a gente aponta o dedo dizendo, você não vai para o céu, e esquece que tem 3 apontando para a gente. Então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Será que Jesus vindo hoje, nós seríamos essas pessoas que perceberiam a sua graça, que perceberiam o seu papel, ou nós seríamos os últimos a perceber? O soldado aqui percebeu de cara e acreditou tanto que nem precisava que Jesus fosse lá. Bastava que Jesus dissesse uma palavra e o servo dele seria salvo. E nós, no momento da comunhão, quando se aproxima a comunhão, dizemos a mesma coisa, que nós não somos dignos. E, de fato, nós não somos dignos de receber no nosso corpo o corpo de Cristo. Mas Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele nos quer para Ele e Ele vem. E assim, outra coisa nos chama a atenção nesse texto, meus irmãos, é que alguém, como eu disse, né, que não era tão bem visto pela sociedade da época, foi em busca de Jesus para curar um empregado dele. Hoje, será que os patrões estão se preocupando com seus empregados? Será que se preocupam com um plano de saúde, com um plano de farmácia, um plano odontológico? Será que os empregados de hoje têm um patrão dedicado que vai em busca da cura para ele, em busca de um médico, em busca de um remédio? Ou será que os empregados de hoje estão sendo jogados na sarjeta? Quando não servem mais, são demitidos, né? Ou muitas vezes são dispensados sem que o patrão se preocupe nem saber no outro dia como é que ele está. Será que alguém da família desse empregado, quando adoece, os patrões têm essa mesma preocupação que o soldado teve de buscar o médico, de buscar a cura? Ou são descartados? Hoje nós vivemos uma sociedade onde as pessoas são descartadas. Quando elas não servem mais, elas são jogadas fora. E a gente precisa ser cristão não somente dentro da igreja, mas também no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, no nosso caminhar com a sociedade, nas nossas atividades de moradores de bairro. Será que nós também estamos nos preocupando com aqueles menos favorecidos? E os empregados, às vezes, da nossa casa, da nossa empresa, como é que nós estamos tratando eles? Nos chama a atenção isso. E Jesus se sentiu tocado também por isso. Porque aquele soldado, ele não pediu por ele, nem por ninguém da sua família, mas ele pediu por um servo que estava agonizando e estava doente. Que a gente possa refletir as nossas atitudes também como patrões, né? Às vezes a gente tem alguém que nos serve. Será que a gente cuida daqueles que nos servem para que eles possam nos servir mais ainda e com alegria, como a viúva
A sogra de Pedro, que foi curada da sua febre, imediatamente se levantou e com prazer foi servir a Jesus e aqueles que acompanhavam ele, como um gesto até de gratidão. Vamos refletir então sobre esse momento do texto que nós devemos trazer para a nossa realidade enquanto pessoas, seres humanos, pais e mães de família, enquanto patrões, né, empresários. Como é que a gente age com essas pessoas? Meu irmão, minha irmã, eu queria lhe fazer uma pergunta. Como você está? Como está a sua vida? Como você tem passado? Você já observou que dia é hoje? Hoje nós estamos vivendo o último sábado do mês de junho de 2020. Quem diria que passariam 6 meses e a gente estaria numa situação como a de hoje? Para muitas pessoas, elas dizem assim, 2020 nem começou. Muitos perderam o emprego, quem estuda parou de estudar, faculdade, escola normal, nada funcionou direito. Quem trabalha muitas vezes teve que fazer escala, alguns ficaram sem trabalhar, alguns perderam o emprego, alguns infelizmente também perderam irmãos, pais, tios, mãe, conhecido, amigo do peito. Foi um 2020 que até aqui muito diferente do que a gente está acostumado a viver, não é mesmo? Uma situação estranha. Quem diria que estaríamos todos aprisionados em nossas casas? Quem diria que dar um abraço fosse uma coisa que não fosse permitida fazer por causa do risco de levar alguma doença, porque a gente não sabe se tem, ou de trazer para si uma doença, porque nós também não sabemos se o outro tem. É um momento de reflexão, um momento de pensar na nossa vida. O que a gente tem feito para mudar a nossa vida? Estamos chegando aos 60 mil mortos. Imaginou o que é isso? 60 mil pessoas deixaram de existir fisicamente. Estão apenas nas lembranças dos que ficaram aqui. Eu perdi um primo e perdi um tio, pai e filho, em 23 dias de um para o outro. Ele era filho único e tanto o meu tio quanto a minha tia viviam em torno dele. Tudo era ele. E hoje a minha tia está sozinha. Que tristeza que ela não está agora lá em São Paulo desse jeito. Quantas outras famílias, meus irmãos, não estão passando exatamente pela mesma situação? E infelizmente para algumas pessoas isso não está acontecendo. Isso não é verdade. Isso é coisa da política. São os partidos de esquerda que estão inventando. É uma gripezinha. E daí? Coisas assim que a gente tem ouvido de pessoas que não perceberam ainda a gravidade da situação. Por isso eu lhe peço, se não tiver jeito de sair, de ficar em casa, vá resolver o que tem de resolver, mas coloque a máscara, leve o álcool em gel, fique afastado das pessoas. Mas se puder ficar em casa, fique em casa. Cuide das suas coisas, arrume sua casa, limpe o seu quintal, porque não é só a Covid que está aí, mas também a dengue matando muito aqui em Vitória da Conquista. E detalhe, se você já teve dengue, pode ficar preocupado, porque o vírus que está rodando aqui é outro vírus da dengue. Então qualquer um de nós que já pegamos, podemos vir a pegar de novo. Então, meu irmão, eu peço a você que reflita em toda essa situação e fique em casa, proteja seus amigos, proteja sua família, proteja seus pais. E se você é daqueles fortes que acha que não pega doença, aqueles que estão perto de você nem sempre são fortes igual você. Tá bom? Então, meus irmãos, já que vocês devem ficar em casa, continue acompanhando as nossas redes sociais, né? A nossa Paróquia Rainha da Paz, nos seus canais do YouTube, Facebook e Instagram, está transmitindo as celebrações. Nós também estamos transmitindo as orações e algumas mensagens de alegria, mensagens de incentivos, mensagens motivacionais nas nossas redes sociais. Então, continue nos acompanhando, Pastoral Familiar Rainha da Paz. E assim como o servo, assim como o centurião que pediu pelo seu servo, hoje nós pedimos a Jesus a cura.
para todos aqueles que estão internados vítimas da Covid e tantos outros irmãos que estão aí agonizando em hospitais e às vezes até em sua casa. Vamos pedir a Jesus que cure essas pessoas, mas vamos pedir com fé. Porque o que curava não era só pedir a Jesus, o que curava era a forma como pedir a Jesus. É a fé que vai fazer com que essas pessoas sejam curadas, com que mais pessoas sejam recuperadas e com que esse vírus realmente seja banido da nossa sociedade. Que a Sagrada Família de Nazaré, que Nossa Senhora Rainha da Paz continue intercedendo por você e pela sua casa. E neste momento pedimos a Jesus com fé a cura para todos aqueles que estão neste momento adoecidos. E você que nos acompanhou até esse momento de oração, da leitura do Evangelho, que está nos assistindo até esse momento do vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, marque as notificações aí para receber quando a gente entrar no ar e divulgue nas suas redes e ajude a fazer esse canal também. Então você que está aí nos assistindo agora, mande a sua ideia. Faça de tal forma que a gente possa fazer crescer esse instrumento de evangelização. Contamos com você. Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José. Nossa família, vossa é. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua família seja abençoada hoje e sempre.